São os capítulos 11, 12 e 13. Irmãos, vamos entender um pouquinho aqui o livro de Crônicas. O livro de Crônicas, como eu já disse para vocês, é a repetição do que aconteceu em 1º e 2º Samuel e do que aconteceu em 1º e 2º Reis. Então, eu não vou me alongar nos vídeos dando muitas explicações porque nós já vimos tudo isso, a não ser que seja um fato novo, alguma coisa que eu queira dar ênfase. Mas é um livro bom. Por quê, irmãos? Porque é o resumo dos livros anteriores. E aí você não vai ver no livro de Crônicas capítulos muito grandes. Por exemplo, capítulos com 1, 2 páginas. Não tem, os capítulos são pequenos, porque vão falar mesmo só o resumo do que aconteceu. Principalmente em quais tribos? Tribo de Judá, Benjamim e Levi, que foram as tribos que foram mais fiéis a Deus. O bom do Crônicas, irmãos, é que o que vocês vão fazer? Vocês vão poder voltar, revisar e aprender o que vocês não aprenderam. Por exemplo, aquilo que vocês leram nos livros anteriores e não entendeu direito, ficou confuso, era muita informação, vocês podem recordar aqui. E aí vão poder tirar várias e várias dúvidas. Lá, Davi é ungido rei. Qual foi a unção? Nós estudamos que o Davi ele teve as 3 unções. Vocês lembram disso? Aí a gente vai ver no versículo 3 que também vieram todos os anciões de Israel. Os anciões foram aqueles que deram a 3ª unção, a última, irmãos. Vamos relembrar? Primeira unção quem deu? Foi Samuel. Segunda unção, os da tribo de Judá. E 3ª unção, os anciões. Então aqui essa unção que o Davi recebe no capítulo 11 já é a 3ª unção, a unção de fato que ele vai se tornar rei. Irmãos, depois disso ele vai, olha só, ganha a fortaleza de Sião e lá ele faz, a sua morada, que é chamada a cidade de Davi. E aí a Bíblia vai relatar o seguinte, que o Senhor era com ele, o Senhor dos exércitos era com ele, por isso ele ficava cada vez mais forte. A gente vai ver aqui também os valentes de Davi. Gente, valentes de Davi são histórias incríveis. Lembra do homem que matou 300 de uma vez só? Pois é, irmãos, olha só, tem aquele, olha só, que feriu 2 leões, depois desce na cova e fere mais um no tempo de neve. Irmãos, que é isso? Tem aqueles que só porque escutam o Davi suspirar, como eu queria beber da água do poço que está em Belém, os caras arriscam a vida deles, vai lá no meio do acampamento do inimigo, irmão, só para pegar um copo de água para ele, imagina, e aí ele não tem nem coragem de beber, então ele derrama para o Senhor, em oferta ao Senhor, porque ele não beberia o sangue desses valentes. Olha só, tem muita história. Olha, o cara que matou um gigante que tinha 5 côvados, que era super alto, e era forte. Ele toma a espada dele e mata os egípcios. E aí ele vai falar uma lista de vários e vários valentes. Olha só, já no 12 ele também vai dar uma lista dos aliados de Davi, tá bom? Quem são esses aliados? Lembra que ele teve que fugir? Teve que fugir do Saul? Pois é, aqui é a listagem das pessoas que foram lá na caverna se ajuntar a ele e dizer: ei, eu tô aqui, eu tô do teu lado, conta comigo. E a gente lembra o seguinte, vocês lembram que a gente estudou? Que eram os vagabundos, eram os homens à toa, eram só gente desse jeito? Pois é, irmãos, mas eles formaram um exército, que ajudou o nosso rei Davi. Tá? E aí nesse mesmo capítulo ele vai falar das pessoas que aliaram, os aliados de Davi em Hebron, que em Hebron também mais pessoas se aliaram a ele. E o último capítulo de hoje, o capítulo 3, a gente vai falar da arca. Lembra da arca? Que o Davi, ele resolve trazer de novo a arca da aliança para Jerusalém. Já rei, ele resolve trazer a presença de Deus. Então ele vai, pega os carros de boi, leva o povo e vem cantando, dançando, aquela coisa toda. Só que no meio do caminho, o carro meio que balançou e a arca de Deus ia caindo. E o homem que se chamava Uzá, coitado,
assustado, foi tentar segurar a arca para não cair. Só que a ordem era específica, não pode pegar na arca, irmãos, não pode olhar o que tinha dentro da arca, irmãos, era a ordenança do Senhor, por isso ele morre. O Davi fica com medo, então, irmãos, e leva para onde? Para casa de Obed-edom. Só que aí o que acontece? Deus abençoa a casa de Obed-edom poderosamente, a arca fica lá 3 meses, tá bom? Abençoou ele, tudo que ele tinha. Então, Davi faz o quê? Resolve pegar a Arca da Aliança de novo. Esses foram os capítulos de hoje. Fácil, fácil, fácil história de tirar de letra. Amém.